sua lança ou seu escudo, ele tinha alguém designado só para isso. Um homem que tinha sobre os seus pés uma cobertura também feita de aço, uma sandália com a cobertura feita de aço para não atingir os seus pés. Um homem que tinha um capacete quase todo fechado, apenas uma brecha para os seus olhos, para ele poder enxergar. Pastor, quem é esse homem? O grande Golias. Golias da linhagem dos filisteus, um homem guerreiro, um homem que a sua fama, ela era conhecida por todas as regiões. Um homem que os filisteus se gabavam de tê-lo no seu exército. Um homem que ia para as batalhas e todo mundo de ver esse homem já temia por causa do seu tamanho. Eu estou falando de um homem de quase 2,90 metros de altura. Eu estou falando de um homem que possivelmente ele não tinha uma beleza física. Eu estou falando de um homem que talvez, acredito eu, tinha uma voz como de um trovão. Eu estou falando de um homem que não tinha medo em qualquer um. Na sexta-feira nós estávamos saindo daqui do Imersão. E eu e a pastora passamos numa rua aqui atrás e saiu uma pessoa de dentro de um caminhão. E o homem era tão alto que para ele sair do caminhão ele teve que virar assim. E quando ele se colocou de pé, eu e a pastora falamos assim, meu Deus, que homem alto é esse? Mas ele era muito alto. E nós temos a mania em casa de brincar, que quando nós vemos alguém na rua com alguma coisa de comer, gostosa, eu falo assim para a pastora, olha, eu empurro, você pega e sai correndo. E aí nós levamos para casa. Só que eu olhei para aquele homem e falei assim, esse aí eu não vou nem brincar. Porque com certeza aquele homem tinha mais de 2 metros de altura, eu fiquei olhando, meu, que cara alto. E aí ontem a pastora, ela falou assim, estou com vontade de comer McDonald's. Eu falei, olha o inimigo já atuando na vida dela. E eu falei, tá, você quer ir lá? Vamos lá. Aí peguei ela, os meninos, estivemos no McDonald's aqui do Tremembé. E eu estava lá sentado, comendo, brincando com o Natan. E quando eu olho, entra um rapaz também muito alto. E eu brinquei com a pastora, é o filho daquele cara do caminhão. Porque também ele era muito alto. Mas os dois, eles eram altos e magros. Tão magros que acabavam sendo até meio que encurvados assim. Golias não. Golias era soldado. Golias era conhecido como guerreiro. Então Golias tinha que estar em constante treinamento. E você, talvez, eu acho que você nunca parou para pensar nisso. Eu tenho essas loucuras de pesquisar algumas coisas estranhas. E um dia eu fui pesquisar como era o treinamento dos soldados de Israel. Olha que coisa maluca. E aí eu achei um vídeo no YouTube. Um homem lá de Belém. E ele estava com um grupo de turistas e ele estava falando, eu quero falar para vocês agora sobre a guerra que está relatada lá no livro de Apocalipse. E ele começa a falar sobre a preparação dos guerreiros de Israel, do exército de Israel, porque ele foi um soldado de Israel. E quando ele começou a falar, doía em mim o que ele falava, como eram os tratamentos que eles tinham. Então todo soldado ele precisa passar por um preparo. Você não vai encontrar nenhum soldado, talvez aqui no Brasil, não sei, mas soldado que se preze, você nunca vai achar por aí um soldado relaxado. Você nunca vai encontrar um soldado que não esteja atento no seu campo de serviço. Você nunca vai encontrar um soldado que esteja dormindo no seu posto. Porque o soldado, a primeira coisa que ele aprende no seu quartel é ser o quê? Vigilante, se preparar. Porque a qualquer momento o inimigo pode vir a atacar. Golias era assim. Eu estou falando de um homem que estava preparado para a guerra. Porém, aí que está a grande questão da palavra de hoje. Você não vai encontrar na Bíblia relatando nenhuma vitória de Golias. Você não vai encontrar escrito nem de Gênesis até Apocalipse, dizendo, foi Golias e matou tal inimigo. E foi Golias e destruiu tal inimigo. Mas você vai ver no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, dizendo que Golias era um grande guerreiro. Pastor, então eu não estou entendendo, eu te explico. Todo guerreiro, para ser guerreiro, considerado guerreiro, ele tem que vencer o quê? Batalhas. Nós vamos encontrar Josué vencendo batalhas. Nós vamos encontrar Davi vencendo batalhas. Nós vamos encontrar Sansão vencendo batalhas, e a Bíblia vai relatar, e venceu tal inimigo, e venceu tal inimigo, e venceu tal inimigo.
Mas você não vai encontrar dizendo: Golias venceu tal inimigo. Golias vencia as batalhas por causa da sua fama. Aonde o exército filisteu chegavam, eles não iam ao ataque primeiro. Eles mandavam quem na frente? Golias. Porque quando aparecia aquele homem monstruoso, forte, aonde a história diz que apenas a ponta da sua lança pesava quase 8 quilos, só a ponta da lança. Quando ele vinha em direção ao exército inimigo, vinha alguém na frente, com a sua lança e com o seu escudo marchando, e Golias vinha atrás, mostrando todo o seu poderio. Então qual era o soldado que não temia um monstro desse? E a Bíblia vai dizer que de um lado está o exército de Israel, do outro lado está o exército filisteu, e no meio um vale. Sabe o que o Golias fazia por 40 dias seguidos, de manhã e à tarde? Golias saía do meio do exército filisteus, ia até o vale e gritava para todo o exército de Israel, e juntamente com seu rei, que na época era Saul, Golias dizia o seguinte: não tem homem aí para vir me enfrentar? Peraí, vocês não tem nenhum soldado aí, vocês não tem nenhum guerreiro, vocês não tem ninguém aí que possa descer aqui e batalhar comigo? Por 40 dias Golias estava fazendo isso. E aí vem a Bíblia, e a Bíblia vai dizer que todos os homens do exército de Israel, juntamente com seu rei chamado Saul, temiam a ver Golias. Eu não estou falando aqui de jardineiros, eu não estou falando aqui de copeiro, eu não estou falando aqui de pintor, eu estou falando aqui de guerreiros, homens que também estavam preparados para a batalha. Mas quando eles começaram a ouvir a fama de Golias, eles temeram. E isso acontece com a minha vida e com a sua. Porque quando o inimigo quer bagunçar a nossa vida, ele sopra a sua fama nos nossos ouvidos. Quando ele quer deixar a gente temendo, querendo colocar os nossos sonhos dentro de gavetas, querendo acabar com os nossos planejamentos de vida, o inimigo sopra alguma palavra que traz medo dentro da sua casa. Exemplo, ele pode jogar uma palavra de enfermidade dentro da sua casa e você teme. Ele pode jogar uma palavra de desemprego na sua casa, você teme. Ele pode jogar uma palavra de divórcio na sua casa, você teme. Porque o inimigo sabe muito bem quais são os nossos temores. O inimigo sabe muito bem, porque a Bíblia vai dizer que ele está ao nosso derredor todos os dias o inimigo ele se apresenta ao nosso derredor, só apenas observando aquilo que nós fazemos. Então ele sabe muito bem o que nós tememos. E aí quando ele descobre qual é o nosso medo, aí quando ele percebe qual é o nosso medo, ele vem com a fama disso e joga dentro da nossa casa. E todos os dias isso vai lá na nossa porta nos afrontar. E todos os dias isso vai lá nos nossos sonhos nos acordar e nos colocar pesadelos. Quantos homens e mulheres hoje sofrem com as suas fobias? E o que é fobia? Medo descontrolado. E eu não estou falando aqui de medinhos não, irmão. Eu não estou falando medo de barata, eu não estou falando medo de largatixa, como eu vi aqui no chat das mulheres. Você tem medo do que? De barata? Medo de largatixa. Você tem medo do quê? Sei lá, de ficar sozinho. Eu tenho medo. Não estou falando desses medos, não. Estou falando medo de enfermidades, desemprego, divórcio, ficar sozinho. São esses medos que eu estou falando. E são esses medos que o inimigo tem lançado sobre a vida de cristãos. Quanto de nós hoje tememos só de ouvir a palavra enfermidade? Quantos de nós hoje tememos apenas de ouvir? Por quê? Porque ele sabe muito bem que quando ele lançar essa palavra dentro da nossa casa, ele vai trazer à memória tudo aquilo que já trouxe tristeza para você. Nós vamos entender isso quando o inimigo lança alguma palavra, alguma enfermidade dentro de uma casa que já sofreu com câncer. Quando ele sopra câncer e alguém morreu por isso, todos os outros vão começar a temer, só de ouvir a palavra, e ele sabe bem disso. Mas deixa eu liberar uma palavra do seu coração esta noite, se você quer aceitar isso. A Bíblia também vai dizer que o meu e seu Jesus, ele foi para a cruz do Calvário, ele não foi apenas para chegar lá e ser crucificado, mas Isaías diz que sobre ele levou todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, eu e você fomos sarados. Se o inimigo vem por um lado jogar medo contra nós, a Bíblia vai dizer que o nosso Deus se levanta para poder proteger aqueles que confiam nele todos os
suas astúcias como Golias tinha. O inimigo pode ter as suas jogadas como Golias tinha. 40 dias. Chegando dentro do vale, falando para eles: vem cá algum homem para poder batalhar comigo. Se levanta alguém, vem cá batalhar comigo. Vocês não têm guerreiros. E aí vamos imaginar, vamos criar aqui. Imagina o pessoal da infantaria dizendo: eu não vou. Imagina os arqueiros dizendo: eu também não. Imagina o pessoal de linha de frente dizendo: eu estou fora. Agora imagine o rei dizendo: eu não vou. Ninguém se levantava. Durante 40 dias. De manhã, vai Golias: tem homem aí? Ninguém respondia. À tarde: tem homem aí? Ninguém respondia. Tem alguém que pode descer, vir aqui me enfrentar? Não, não tinha ninguém. Mas aí a Bíblia diz algo que é muito interessante. A Bíblia vai dizer, e aí parece uma incoerência, mas quando você pega para poder estudar a palavra de Deus, você vai ver que os segredos ocultos da palavra vão se revelar. Porque a Bíblia diz que o exército de Israel, ele estava batalhando com o exército de filisteus. A Bíblia vai dizer que eles estavam se enfrentando, mas aí quando Golias aparecia, o exército de Israel fugia. Meu irmão, eu estou falando que um homem só conseguiu colocar medo em um exército inteiro. Porque os olhos do povo de Israel lutar contra qualquer soldado normal filisteu, eles conseguiam. Mas quando se levantava Golias, eles fugiam de novo e ficavam com medo. Sabe o que eu aprendo com isso? É que a nossa fé, ela até consegue acreditar que Deus pode curar uma gripe. A nossa fé pode até fazer-nos acreditar que Deus pode curar uma dor de cabeça. A nossa fé pode até nos fazer acreditar que Deus vai segurar o meu emprego. Mas quando nós precisamos ter fé para acreditar que Deus pode curar um câncer, aí nós tememos. Quando nós precisamos ter fé para acreditar que Deus pode me promover bem no meio dessa bagunça que nosso país está vivendo, me falta fé. Mas deixa eu falar uma coisa: o Deus que cura dor de cabeça é o mesmo Deus que tem poder para curar um câncer. O mesmo Deus que pode te prosperar no meio da crise é o mesmo Deus que pode fazer você de hoje para amanhã se tornar um grande empresário.